cabe comemorar o Dia do Professor? É a sociedade, o Estado, a instituição? Como valorizar esse professor? É isso que nós vamos falar hoje aqui no canal Aloxi. Aproveita, se inscreve no canal, bate o sininho, assim você vai estar recebendo todas as nossas notificações e deixa seu comentário. Como que era a sua relação com o professor, com o seu professor e como você é como professor. Então vamos lá. O Dia do Professor, ele é homenageado no dia 15 de outubro, na próxima semana. É importante a gente lembrar que ser professor não é simplesmente a pessoa que tem o dom de ensinar, porque tem pessoas sim que têm o dom de ensinar. Ser professor é uma profissão. Cabe estudos, muitos estudos. Ser professor não significa apenas ir lá na frente de uma sala de aula e passar uma atividade. Essa atividade ela tem que ser pensada, refletida, avaliada, questionada, entender como que aquele aluno vai aprender, não vai aprender. Se ele não aprender, qual é a nova estratégia que eu vou estar colocando ali naquela classe que é diferente da outra. Isso tudo a gente estuda para ser professor. E muitas vezes a nossa profissão ela é desvalorizada porque qualquer pessoa acha que ser professor é ir lá e ensinar ou passar algum conteúdo e pronto. É lógico que dentro da profissão existem muitas pessoas que não são formadas professor, que ajuda bastante. Não vou nem dizer que essas pessoas não são fundamentais no processo de ensino-aprendizagem, mas para que você seja de fato um professor completo, é muito importante que você se dedique aos estudos da arte de ensinar, da pedagogia, como que o outro aprende, como que eu posso ensinar de forma diferente para diferentes tipos de pessoa. Então, ser professor é muito mais do que simplesmente chegar na frente de uma sala, falar aquilo que você sabe e tudo bem. Então, não é isso. Desde quando, nós temos esta data? Então, vamos pensar um pouquinho a parte histórica. Dom Pedro I, ele cria no dia 15 de outubro de 1927 o ensino elementar no Brasil. Esse dia é dia de Santa Teresa de Ávila, então ela é a patrona dos professores. E o que diz esse decreto? Olha que interessante. Criar o ensino elementar no Brasil. Todas as cidades, vilas e lugarejos tenham suas escolas de primeiras letras, ou seja, o ensino fundamental, que antes era primeiro a quarta série, hoje é de primeiro ao quinto ano. Então, foi isso que foi determinado nesta época, mas ainda não tinha o dia do professor. Determinava que as escolas fossem descentralizadas e nesse decreto se falava sobre os salários, que ainda é um problema no dia de hoje. A gente sabe que o professor não recebe aquilo que ele realmente merece enquanto de profissional, ele trabalha muito mais, a mão de obra dele vale muito mais, ele não recebe. A questão dos conteúdos, o que vai se passar para essas crianças e a contratação dos professores. Então, tudo isso estava neste decreto de Dom Pedro I. E havia uma diferenciação entre as meninas e os meninos. Então aí a gente já começa com uma diferença que na época era muito comum no mundo, Então os meninos aprendiam o quê? Leitura, escrita, as 4 operações e noções gerais de geometria prática. Essa geometria prática não era passada para as meninas. No seu lugar, elas aprendiam prendas domésticas, bordar, costurar, cozinhar, coisas que seriam práticas para a sua vida de dona de casa. Então, aí já começa uma diferenciação entre as meninas e os meninos. Bom, em 1947, então bastante tempo depois, mais de 100 anos, o professor Samuel Becker, ele inicia uma campanha para no dia 15 de outubro haver uma parada, um feriado para se homenagear o professor, mas também para se descansar. Naquela época já se havia uma carga muito grande de trabalho e ele achava que no segundo semestre ele era muito longo, então precisaria de uma pausa. Então ele pensa nessa data por conta deste decreto para descansar um pouco, para dar uma parada realmente, e conversar um pouco sobre o processo educacional, inclusive para replanejar o que estava sendo feito ou não. Aí também começa a ideia de replanejamento. Só que isso só foi oficializado em 1963, quando se cria o Dia do Professor, que é no dia 15 de outubro. E aí vem aquela pergunta que eu fiz no começo: de quem é a
responsabilidade de homenagear o professor. Olha só o que o decreto fala. Razão do decreto. Para que se faz, necessário esse dia? Para comemorar condignamente o dia do professor. Então ele tem esse feriado para comemorar. Os estabelecimentos de ensino farão promoções de solenidades. Então cabe às instituições e às escolas retomar esta data. De verdade, a sociedade não valoriza o professor, o governo pode não valorizar o professor, mas a escola, a instituição precisa retomar isso e continua. Em que se enalteça a função do mestre na sociedade moderna, fazendo a participação dos alunos e das famílias. Então eu já participei trabalhando em várias escolas. Algumas escolas não fazem absolutamente nada para homenagear o professor. Nada. Isso é muito complicado. Não precisa gastar dinheiro. Às vezes a escola realmente não tem dinheiro para estar comprando uma lembrancinha para cada um, que eu entendo que é normal. Mas homenagear, parar, fazer atividades com os alunos. E não é a direção que tem que homenagear. São quem? Pais, alunos, comunidade. Então é importante que a instituição, ela pense uma forma de homenagear esses professores com a comunidade. Aí cabe a criatividade de cada um, mas é importante a gente ressaltar essa data. Só assim a gente vai começar a ter visibilidade. Não adianta a gente falar, o governo não valoriza. Não valoriza. A sociedade não valoriza, não valoriza. E a instituição? Valoriza? Mas não é responsabilidade. De verdade é. Ou a gente começa a fazer essa valorização dentro da instituição e aí sim ela toma um outro vulto, ou a gente acaba perdendo essa oportunidade. Então, fica a minha homenagem. Os professores são guerreiros, os professores fizeram muito nesse processo de pandemia, os professores recriaram a educação. Então, cabe agora às instituições pegar essa data. Lógico, ela é feriado, então vamos homenagear um dia antes, um dia depois, uma semana antes, o mês inteiro. Mas vamos, sim, lembrar da importância que tem o professor na sociedade. Parabéns a todos os professores que são guerreiros nessa sociedade. É isso que o canal Aloxe deixa hoje. Espero que você tenha gostado. Se inscreve no canal, deixa seus comentários. Assim a gente vai poder estar colocando aquilo que você quer ouvir no nosso canal. Te aguardo então para o próximo vídeo. Até mais!